Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina. E hoje eu vou mostrar para vocês o tanto de coisa que tem para trocar lá no Palio 99, que está com problema tanto de injeção eletrônica quanto problema do sistema de freio. Vou mostrar para vocês aqui, tem muita coisa para trocar, viu, galera? E de início vou mostrar já a equalização dos injetores desse carro. Ele estava com um big injetor queimado, já o cliente autorizou a substituição desse big injetor. E os outros bicos injetores não estão com tanto problema. Tá um pouquinho, tem um que está jogando um pouquinho mais de combustível, outro jogando um pouquinho menos, mas está tudo dentro da tolerância, não vai precisar limpar eles. Vou mostrar para vocês aí. Olha o carrinho como é que tá cheio de coisa para trocar. Aí, galera, o Palio está aqui ainda no elevador para fazer aquele punhado de revisão. A flauta dos injetores está aqui solta, está sem bobina, sem velas de ignição. E a bancada está aquela bagunça de sempre, né? Que para organizar isso aqui é muito complicado. Nós compramos o bico injetor aqui da Magnete Marelli, o IWP 065. IWP 065. Para nossa sorte parece que não veio falsificado dessa vez. Aqui, ó, IWP 065. Porque isso aqui, galera, tá vindo muito bico injetor falsificado, viu? Para comprar um bico injetor original bacana, tá complicado. Velas de ignição já estão aqui. A bobina de ignição também, compramos NGK, já está aqui no local. Cabo de vela, tudo pronto para poder fazer a instalação. Mas antes de fazer a instalação, a gente tem que testar aqui os bicos injetores, né? O primeiro bico injetor aqui é o bico injetor novo. Os outros são os velhos que estavam no carro, que ainda dão para usar, tá? Tem um aqui que tá com o conector elétrico começando a ficar, ele tá meio torto, tá vendo? Mas dá para usar, não chega a ser um problema grave. Vou ligar aqui a máquina de equalização dos injetores. Primeiro fazer um teste aqui de spray, para poder tirar o ar que tem aqui na flauta, se tiver, né? Mas eu já testei ele, tá, galera? Vou só mostrar para vocês, que é bom até para ter uma referência desses injetores IWP 065. Vou fazer aqui o início. Ele está setado aqui próximo, entre 3 bar e meio e 4 bar. Vamos colocar aqui também o estrobo, justamente para a gente ver como que vai ficar o jato desses injetores. Ele é um jato único porque o carro é 8 válvulas, então sempre vai ser esse jato retinho. Se o jato estiver espalhado, ele está ruim, tem que fazer ou limpeza ou retrolavagem. Vai ter que dar uma olhada aí o que está acontecendo com ele. Pode ser que ele seja falsificado, é uma possibilidade. Mas tá dando pra gente ver aqui, ó, o bico novo, ele tá jogando. O jato dele tá um pouquinho diferente dos outros, tá vendo? Mas não chega a ser um problema, hein? Agora a gente tem que ver isso aqui, ó. 58 mililitros, 56, quase 57 e 57 praticamente. Então tá tudo bem equalizado aqui. Nesse caso não precisa fazer limpeza, passar por ultrassom, não precisa nada disso, viu, galera? Por que que não? Porque essa diferença aqui, ela não interfere no funcionamento do carro. E se eu for equalizar todos os bicos injetores que vierem aqui para a oficina, para poder deixar tudo igualzinho, vou falar para vocês a verdade, quase que compensa o cliente comprar os 4 bicos injetores, porque normalmente demora muito a fazer a limpeza desses injetores. O gasto que ele vai ter para fazer limpeza e equalização, às vezes compensa mais comprar o bico injetor e instalar ele de novo, sem falar no tempo que demora. Beleza? Mas daquele jeito ali, os injetores funcionam normal. O que o fabricante fala é o seguinte: se eu não me engano, até 10% de diferença de um para o outro, ele é aceitável. Mais que isso aí já é prejudicial para o funcionamento do veículo. Mas vocês viram ali que está muito pouco, né? Vou aproveitar e vou mostrar para vocês outra coisa aqui, galera. Estou fazendo aqui a monitoração do sistema de arrefecimento do Palio, que passou por retífica e já está com um aditivo novo. Olha para vocês verem como é que fica bonito, né? Fica bacana. Tá dando pra gente ver aqui, ó, o aditivo voltando aqui. Muito bacana. Agora vou desligar esse carro, vou mostrar pra vocês, aproveitar essa situação aqui. Carro desligado. Vou levantar esse carro e mostrar pra vocês um problema que tá acontecendo lá no filtro de combustível. Quer dizer, galera, antes de mostrar lá o filtro de combustível, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Toda vez que você vem, que a pessoa traz um carro para fazer retífica de cabeçote ou retífica do motor completo, a gente tem que olhar muita coisa além da retífica em si que vai ser feita, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o sistema de arrefecimento estava muito deteriorado
E já falamos com o cliente que havia necessidade de fazer a substituição das mangueiras e de limpar o sistema. Limpou, ficou bacana, todas as mangueiras foram trocadas, tá, galera? Nós possivelmente vamos tomar isso aqui como um padrão aqui na oficina. Se a mangueira chegou aqui muito deteriorada, vai ser substituída. Só falta trocar essa mangueira do anti-chama aqui, que já está aqui também na bancada. E aqui, suporte do motor. É um dos componentes que o cliente às vezes não sabe que está com defeito, porém quando a gente tira o motor do carro aqui, a gente tira o cabeçote, tem que tirar o suporte do motor. E essa peça aqui, quando ela está danificada, ela costuma soltar uma peça da outra. E aqui aconteceu foi isso. Soltou uma peça da outra, aí fica complicado, né, galera? Como que você coloca uma peça no carro que você já sabe que está toda arrebentada? Então nós já colocamos uma peça nova ali, informamos para o cliente depois, porque é igual eu falo com vocês. A gente faz um pré-orçamento. Esse pré-orçamento pode ter modificações, justamente por conta de uma situação dessa. Como que você vai colocar um suporte velho num carro que está passando por retífica e esse carro vai ficar sacudindo ali, fazendo barulho, o cliente vai ficar bravo, não vai? Ele pode até achar que é uma coisa do motor, pode confundir ali o barulho que está dando no carro. Então, suporte do motor está com defeito, tem que trocar. E esse carro está com barulho no câmbio. Olha pra vocês verem o tanto de coisa que tem nesse carro, né, galera? Ele tá com barulhinho no câmbio, na hora que levantar ele aqui, se eu conseguir ligar, eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou mostrar o filtro de combustível, que são surpresas que vão aparecendo aí durante o decorrer da manutenção. Aí, ó, o carro já está chegando aqui na altura boa aqui no elevador. Vou mostrar para vocês aqui, ó. De início, a primeira coisa que eu vi foi essa mancha aqui no chão e o cheiro de combustível. Só que aí tem aquele porém, né, galera? O cliente não te fala que o carro estava vazando combustível. E por que ele não te fala? Porque às vezes ele esquece, ele simplesmente esquece. Ele passou por um problema grave no carro, arrebentou a correia dentada, ele vai lembrar da correia dentada, ele não vai lembrar que o carro tem outros problemas. Isso aí é normal, tá, galera? Embora seja ruim para a oficina mecânica, né? Porque depois você tem que sair procurando um punhado de coisa. E não tem como você cobrar do cliente inicialmente para olhar todo o sistema do carro. Porque se for olhar tudo, dependendo da situação, fica um terço ou até, sei lá, metade do valor do serviço de retífica fica no resto das outras revisões. Mas seria muito bom se pudesse fazer todo o serviço, né? Agora vamos dar uma olhada aqui debaixo do carro. Vou precisar da lanterna. Vou pegar essa lanterninha aqui. Essa lanterna da Vonda aqui é boa, viu, galera? Quem precisar comprar aí, ó. Deixa eu ver se tem código nela aqui. LR1000. Muito boazinha essa lanterna. Não dura muito tempo como eu queria, mas funciona bem. Então olha aqui pra vocês verem, olha. Tem mais de um problema nesse carro, hein? Ó, aqui a parte aqui do tanque de combustível tá toda lambrecada, tá dando para ver? E aqui o filtro de combustível também tá todo lambrecado. Só que me parece que esse combustível tá vindo da parte de cima do carro. Me parece que ele tá vindo na parte de cima. Eu tava achando que era ali no filtro de combustível, mas tem mais coisa suja ali. Pode ser filtro? Pode ser filtro. Pode ser conector de engate rápido. Pode ser a flange da bomba de combustível, pode ser um punhado de coisas. A gente nunca vai saber o que está com problema. Tem que desmontar, averiguar o que está acontecendo e passar para o cliente e consertar isso aí. Porque carro vazando combustível não dá, né? Então vamos voltar lá para o Palio, que depois eu mostro esse Uno de novo para vocês. Injetores já equalizados. A gente viu aqui que está tudo equalizado, bacana. Vamos pegar esses injetores, trocar o anel de vedação, as borrachinhas dos anéis, dos bicos injetores que vão ficar e vou colocar ele no local. Por que eu não vou trocar a peneira, galera? Porque por enquanto aqui não há necessidade, tá? Não há necessidade. E muito provavelmente pode ser que esse bico injetor aqui até venha a quebrar. Então eu vou colocar tudo no lugar primeiro para ver se vai ficar tudo ok. Se ficar tudo ok, a parte dos injetores está finalizada, porque aqui é uma área que ninguém mexe. Isso aqui não é para poder ficar dando defeito, tá? A não ser que alguém ficar futucando aqui, né? Mas normalmente ninguém mexe nos injetores. Então eu vou colocar isso aqui no lugar, vou mostrar para vocês depois da instalação dele. Nós vamos fazer ainda, vou passar para o cliente para ver se ele quer fazer o teste de pressão da linha de combustível, pressão e vazão. Mas antes vamos colocar os bicos injetores no carro. Aqui, ó, vamos colocar os injetores no carro. Outro detalhe, hein, galera? Os bicos injetores vieram sem as travinhas, os que estão no carro. Não tem nenhuma travinha dessa aqui nos injetores. Então é mais uma para poder colocar na conta e repassar para o cliente. Complicado, né? Por que não tem as travas nos injetores? O pessoal tira os negócios, não coloca
Embora os injetores eles ficam sob pressão aqui, mas o ideal é ter essas travas para quando você precisar fazer a manutenção e retirar isso aqui, não lambrecar tudo de combustível lá embaixo, beleza? Eles têm que ficar apoiados aqui na flauta. Aí galera, já coloquei os bicos de injetores, todos com as travinhas, tá vendo as travinhas aqui? Só que esse último injetor, ou quer dizer, o último não, o primeiro injetor, ele tá faltando a trava do conector elétrico. Então, mais um para comprar. Olha para vocês verem, galera, o tanto de coisa que vai acontecendo só por conta de uma coisa simples, né? Mais um para comprar para poder instalar. E agora chegou a hora das velas de ignição. As velas de ignição já chegaram aqui pra gente. BKR6EKC-D. Vamos conferir aqui no catálogo. Palio 1.0, 8 válvulas. Deu foco aí? Desde 96, BKR6EKC-D. E tem a vela green também, NGK, só que nós colocamos a normal. Isso aqui é vela para carro só a gasolina, tá galera? Então, é uma vela com 2 eletrodos. Agora é só testar a resistência delas. Essa parte de trás aqui, que eu nunca lembro o nome, a gente tem que testar para ver se ela não está soltando, tá? Para não dar mau contato quando tiver em funcionamento no carro. Você pega uma por uma aqui, tenta rodar ela. Se ela rodar, você aperta ela um pouquinho. Isso aqui é de rosca, tá vendo? E testar a resistência do eletrodo para ver se está tudo ok. Se estiver ok, já vou colocar no carro. Vamos colocar a bobina e vamos dar partida nesse veículo aí para ver como que vai ser o funcionamento dele. Se os problemas eram só esses aqui. Ainda não testei aqui, por exemplo, ponto da correia. Não testei. Estou confiando que a correia está no ponto bacana. Não testei a pressão da linha de combustível. Estou confiando que ela está bacana também. Por quê? Porque se eu for testar tudo, igual eu falei para vocês aí, se eu for testar tudo que tem no carro, a manutenção fica muito cara, viu galera? Embora, como que é o procedimento que a gente costuma fazer, né? A gente testa algumas coisas no carro, identifica defeito, corrige aqueles defeitos e liga o carro de novo, para ver se ele vai ficar ok. Se ficar ok, se ele funcionar bem, a gente chama o cliente e fala com o cliente para dar uma volta no carro, ver se está tudo bacana. Testei a compressão de cilindro desse carro, tá boa. Falta testar a bomba de combustível. Só que se, por exemplo, se o carro, na hora que eu ligar ele não estiver bacana, aí eu vou ter que testar a bomba de combustível, é inevitável. Só que a bomba de combustível, se ela tiver com problema ali, meu amigo, pode ser que o cliente vai gastar R$120, pode ser que ele vai gastar 150, pode ser que ele vai gastar R$300, só depois que desmonta que a gente vai ver o que tem de defeito. Bacana? Então por isso que eu falo com vocês, por isso que a gente vai aos poucos. Porque se for testar tudo que tem de defeito no carro e for trocar tudo que tem de defeito, dependendo, fica bem salgado, beleza? E a gente tem que ser racional também, né galera? É muito bonito a gente falar assim, consertei tudo que tinha de defeito no carro, é muito bonito. Você pode gastar o valor de um outro carro. Então não é por aí que a gente tem que fazer o serviço, não. Tem que colocar o carro para funcionar bem nas condições que ele está, beleza? Vamos dar uma olhada nessas velas de ignição aqui. Vamos testar a vela de ignição aqui rapidinho, galera. No meio dessa bagunça enorme, eu vou arrumar isso aqui. Vou acabar de filmar esse pedaço do vídeo aqui. Eu vou arrumar isso aqui, tá muito bagunçado, né? Você vai pegar a vela de ignição, vai colocar no multímetro a escala aqui para resistência ohmica, tá? Na escala de 20K, 20 kΩ, vai colocar uma ponta do multímetro aqui na parte de baixo, a outra ponta aqui no eletrodo. Ele tem que dar isso aí, mais ou menos 5 kΩ aproximadamente, tá? Esse que deu 4.7, tá bacana. E não se esqueça de testar isso aqui, Se ele tiver frouxo aqui, tem que apertar, hein? Já deu uma melhorada na bancada, hein? Começando a dar uma arrumada aqui, né, galera? Mas aqui, vamos fazer a substituição das bobinas. Só que a bobina aqui tem macete, hein, galera? Toda vez que você for trocar a bobina desse carro, tá vendo? Ela vem peladinha desse jeito, você tem que pegar o suportezinho que vem aqui debaixo dela, tá vendo? Esse suportezinho aqui, você vai tirar esses 4 parafusos aqui que são fenda. Eu detesto parafusos tipo fenda, viu galera? Mas é o que tem aqui. Então você tira esses 4 parafusos, vai sair essa parte de baixo. Aí você troca ela e reaproveita nas bobinas novas, beleza? E aí você vai colocar aqui no lugar certo, que é virado para lá, dessa forma aí. Virado para lá e coloca aqui os 3 parafusos da bobina, beleza? E os parafusos da bobina estão aqui. Tem parafuso que está misturado, tem parafuso que está faltando. Nós vamos tentar organizar isso aí para deixar ele na melhor forma possível, tá? Galera, vela de ignição já instalada.
Big injetor já instalado, bobina já instalado. 24 horas. Aqui é barulhento, hein? Agora chegou a hora dos cabos de vela. Eu vou mostrar pra vocês por que eu tô trocando esses cabos de vela. Porque aparentemente eles não estão com defeito não, mas estão com defeito. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tentar deixar a iluminação mais ou menos nessa posição aqui pra gente enxergar direitinho, hein? Ó, aqui estão os cabos de velas novos, tá vendo? Aqui, ó, clarinho, bonitinho, tudo bacana, né? Tem que testar a resistência ômica dele também, tá, galera? Agora eu vou pegar um cabo de vela desse aqui, os velhos. Aqui, ó, vou pegar esse cabo de vela aqui. Vou mostrar pra vocês a pontinha dele, como que ela começa a contaminar com zinabre. É lá na parte de dentro, não sei se no vídeo aí vai dar pra ver. Tá vendo? A parte dela que tá começando a ficar com uns pontinhos esverdeados, tá vendo? Olha lá, ó, cheio de pontinhos esverdeados. E a parte de fora dela também, ela tem algumas partes que já estão com oxidação, tá vendo? Tá com... Aqui, ó, parecendo como queimado nela. Aqui, ó, ele tem que ficar desse jeito aqui, clarinho, tá vendo? Então, esse aqui é um dos motivos. Eu não tirei todos os cabos de vela aqui, tá, galera? Quer dizer, eu tirei do carro, mas eu não olhei todos eles. Mas, por que eu tô trocando eles? Cabo de vela que fica em contato com bobina que tem zinabre, ele começa também a pegar esse zinabre. Então, o ideal é fazer a substituição. Vou mostrar aqui o zinabre da bobina de ignição, que não sei se no outro vídeo deu pra ver. Bacana. Vamos ver aqui, ó. Agora sim, eu acho que vai dar pra ver bonitão, hein, galera? Ó, iluminação aqui tá uma tristeza. Mas olha aí pra vocês verem. Eu creio que tá dando pra ver aí, sim. Tá vendo? Tá muito enferrujado um dos polos. Esse aqui tá bacana. E esse aqui, ó, tá uma tristeza. Então por isso que ele tá sendo substituído. E como o cabo de vela fica em contato aqui com essa bobina que tá ruim, a gente troca o cabo de vela também. Ó, bobina ligado, cabo de vela ligado. Aqui vai no primeiro aqui se você olhar de frente pro carro, assim, ó. Bobina 1 e 4, 1, 4, 2 e 3. Bacana? Então vamos dar partida nesse carro, mas antes de dar partida, eu vou mostrar para vocês macete na hora de instalar a vela de ignição, tá? Isso aqui tem macete, tudo tem macetinho. Colocar a câmera no tripé, né, galera? Vou mostrar para vocês aqui com um cabo de vela desse qualquer aqui, tá? Quando você colocar a vela de ignição, vai estar instalada no carro, você colocar o cabo de vela, ele tem que dar um clique. Ó. Entendeu? Vocês viram o cliquezinho aqui, ó. Ó, que é de conexão, ó. Esse cliquezinho aí, tá vendo? Ela vai voltar um pouquinho, não tem problema, mas ele tem que dar como se fosse um clique, que a parte do cabo de vela... Ah, vou mostrar pra vocês isso aqui. Vamos ver se vai dar pra mostrar, né? Isso aqui é bom da gente entender como é que funciona. Aqui, ó, essa parte aqui do cabo de vela, ele tem que fazer uma boa conexão aqui com a pontinha da vela de ignição. Desse jeito aí, ó. Se por acaso você não escutar o clique, ele pode ficar só encaixado aqui a pontinha e pode dar uma má conexão conforme o carro vai andando e vai vibrando. Beleza? Então você tem que certificar que ele fez esse clique. Que aí aqui, ó. Ele não ficou totalmente seguro aqui, porque aqui os componentes já estão velhos, né? Ele tinha que segurar com mais firmeza um pouquinho, mas não vai ter um mau contato, tá vendo? E lembrando também que quando tiver com essa borrachinha aqui, a borrachinha vai ser mais um para fixar esses componentes no lugar. Bacana? Então tem que ficar desse jeito aí, hein? É agora sim, galera. O carro tá ligado. Eu não coloquei aquela tampa aqui em cima ainda, tá? Não coloquei, porque eu vou dar partida nele. Vai ser a primeira vez que eu vou dar partida depois que eu coloquei esses componentes novos. Será que vai funcionar bem? Lembrando que a flauta tá sem combustível, tá? Então, vamos ver como que vai funcionar. Eu vou dar vou dar 3 partidas nesse carro, para ver se ele vai funcionar bacana. A primeira coisa, eu não vou ligar ele direto, não. Eu vou virar a chave para a bomba de combustível pressurizar ele, beleza? Vou voltar a chave. Vou esperar um pouquinho, enquanto isso eu venho aqui na frente, dou uma olhada se está tudo ok. Se não vazou combustível aqui na flauta. Tudo tem que ser inspecionado, viu, galera? Porque ali já começou a gerar pressão. Vamos virar a chave. Opa, olha a bagunça aí, ó. Vamos virar a chave de novo. Sem dar partida. Bomba de pressão já ligou. Agora sim eu vou dar partida no carro. Vamos ver como que ele vai proceder, hein?
Alguma coisa deu errado. Vou dar uma analisada aqui primeiro, daqui a pouco a gente volta aí. Tem nada de errado não, vou tentar de novo, hein? Mais uma vez. Virou a chave, vou dar partida, hein? Mas tem uma coisa que tá errada ali, hein? Vou dar uma olhada. Adivinha que tá errado aqui, né, galera? É pra você ver. Ficando velho é complicado, viu? Isso aqui gera uma entrada falsa de ar monstro no carro. Essa mangueira que nós trocamos ela, tá? Que a outra tava toda trincada. Aproveitei e já substituí ela de uma vez. Vamos dar uma olhada aqui para apertar ela. Entrada falsa de ar no carro, você já viu como é que é, né? Mistura de combustível, fica aquela felicidade. Vamos lá de novo, hein? Que vida real, hein, galera? Quem não gosta aí, quem tá acostumado a ver os negócios funcionar tudo bonitinho, aqui desse jeito a gente vai fazendo e vai mostrando. O funcionamento tá mais ou menos, né? Tá muito bom não. Vamos ver aqui. A aceleração ficou boa. Mas ele ainda demorou um pouquinho para pegar. Eu não gostei muito do funcionamento dele inicial, não. Só que ele também tem um detalhe, viu, galera? Câmara de combustão pode estar carbonizada. Possibilidades, tá? Cabeça do pistão pode estar carbonizado. Isso tudo também influencia no funcionamento do carro. Ele pegou melhor do que estava, está acelerando melhor do que estava. Ele firmou a aceleração pelo menos. A marcha lenta não está muito ruim. Mas vamos dar mais uma partida aí para ver, né? Ó, desligar o carro, esperar um minutinho. Igual eu falei com vocês, carro a gente vai testando aos poucos. Se pegar tudo para testar e deixar tudo zerado, tem até que tirar o cabeçote do carro, porque o pistão não tem como limpar ele, a cabeça do pistão, né? Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai resolvendo os problemas e vai torcendo para que tudo funcione bem. Vamos dar uma partida nele de novo, para ver como que vai ficar. Ó, vira a chave mais uma vez. Virou a chave. E agora vamos dar a partida, hein? Tá melhorando o funcionamento, tá indo aos poucos, né? Eu posso dar uma olhada ainda aqui na questão do atuador de marcha lenta, pode dar uma limpada nele. Posso colocar um Pertex Clean lá no combustível para ver se ele limpa a cabeça do pistão. Posso testar pressão na linha de combustível. Mas, a meu ver, inicialmente, eu já deixaria o carro do jeito que ele tá, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Ó, ele já tá quase que estabilizado a marcha lenta. Tá funcionando redondo. Dá uma desligada nele aqui pra gente passar os poréns, né? Ó, pra mim, eu já deixaria o carro dessa forma aqui. E vou explicar o porquê. Esse carro ainda tá com problema no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento dele não tá bom. Me parece que já tentaram dar um trato nele. Tá vendo aqui, ó? O reservatório tá muito sujo. Mas não é um reservatório velho, tá vendo? Tá até com a etiqueta aqui ainda. Pode ser que o pessoal tentou dar uma resolvida nele para sanar algum problema. É uma possibilidade. Então,
Para mim, eu andaria com o carro do jeito que está primeiro, rodaria com ele aí 1 mês, 2, para ver se ia atender ao cliente. Lembrando, viu, galera, isso aqui não é um carro novo, não é um carro zero. Atendeu o cliente, acabou, não precisa fazer mais nada na questão da injeção. Ó, Darley, não tá bacana ainda não. O carro ainda tá dando uma falhadinha, eu queria que deixasse ele 0. Aí nós vamos partir pro diagnóstico avançado aqui. E aí, meu amigo, pode ser que tenha que trocar bomba de combustível, pode ser que tenha que tratar aí a questão dos coletores de admissão. Tem muita coisa para poder ver aqui ainda. Barulhento, hein? Carbonização, o principal problema que a gente costuma pegar aqui na oficina, galera, é carbonização nas válvulas de admissão e na cabeça do pistão, principalmente quando o carro anda muito tempo com problema desse jeito, ele carboniza a cabeça do pistão ali, e para limpar só o Perfect Clean, ou então tem que tirar para fazer retífica. Então, por isso eu estou falando aqui para vocês, inicialmente eu permaneceria com o carro assim, mas quem vai dar esse aval, quem vai falar se está bom ou se está ruim, é o cliente. Eu vou mandar esse vídeo para ele primeiro, para ele avaliar se quer fazer alguma coisa a mais, beleza? Aí, ó, deixei o carro em uns 5 minutinhos parado. Vou na outra partida. Sou teimoso, hein, galera? Pra vocês verem, eu faço teste aqui até não aguentar mais, se depender de mim. Só que tem limite, né? Ó, virei a chave, esperar a bomba de combustível alimentar o sistema e agora dá a partida. Vamos ver como é que vai funcionar aí, hein? Fica de olho aí, ó. E aí? Tá pegando bem ou tá pegando mal? Tá pegando bem. Pra mim tá pegando bem, viu, galera? Lembrando que é um carro 99, né? Melhorou bastante do que ele tava, pelo menos. Agora tem um detalhe que a gente tem que fazer o seguinte aqui também. Tem que olhar esse motor de arranque. Vocês sentiram que ele tá fazendo barulho? Eu vou ver com o cliente, com o proprietário do veículo aí, se ele vai querer olhar esse motor de arranque também. Porque esse motor de arranque é o próximo que vai dar trabalho para ele. O motor de arranque já está dando barulho na hora de dar partida no carro. E esse barulho tende a aumentar, até o motor de arranque começar a querer parar. Normalmente os motores de partida que a gente trabalha aqui na oficina, que estão com esse problema, é só abrir ele, limpar, lubrificar os pontos de contato dele ali onde tem que fazer a lubrificação. Já costuma resolver esse problema. O problema. Costuma resolver isso aí. Porém, ainda tem uma outra parte que é o seguinte: porta-escovo, por exemplo, se tiver com problema, o cliente quiser trocar, vai pagar pela peça, a gente só substitui, porque a gente vai ter que desmontar o motor de partida já. Então, uma parte do serviço está resolvido, já estou satisfeito com o funcionamento do carro, tá? Esse carro estava tão ruim, galera, tão ruim, para vocês terem ideia, que para colocar ele no elevador aqui estava difícil. Ele não parava ligado, tinha que ficar acelerando ele direto. E o cliente trouxe esse carro e rodou com mais ou menos 30 km até chegar aqui na oficina. O cara é um herói, hein? Pra vocês verem como é que a pessoa vem de longe para poder trazer o carro para cá. E eu agradeço bastante a ele aí pela confiança que ele tem no nosso serviço. Agora, vou passar para ele aqui como funcionou o carro, vou ligar o carro, vou mandar o vídeo para ele e vou aguardar ele agora o sistema de freio, para ver se ele vai autorizar a mexer ou não, porque o carro também está sem freio. Por isso que eu estou falando com vocês, hein, galera? Mais uma vez. Para mim, o funcionamento do carro já está bom, porque ainda tem muita coisa para fazer no carro. Se ficar só por conta de funcionamento do veículo, ainda tem a parte de freio. Possivelmente, no futuro, vai aparecer alguma coisa de suspensão. O freio desse carro aqui tem que mexer nele praticamente todo. Tem muita coisa para fazer no sistema de freio. Ele não estava dando freio. Então, vamos dar uma avaliada primeiro, o que tem que ser feito, para a gente não ficar gastando dinheiro em detalhes, e o que realmente precisa ser feito a gente acabar não priorizando. Bacana? Vou passar para o cliente aí, se ele autorizar, no próximo vídeo vem a manutenção aí, a revisão do sistema de freios para vocês. Já está praticamente todo desmontado, só aguardando a autorização dele para a gente comprar as peças novas e fazer a reposição das peças, limpeza, lubrificação, aquele sistema todo que vocês já estão acostumados aí, que dá bastante trabalho, mas fica top. Só do sistema de freio aqui vai 1 dia a 2 de serviço, viu, galera? Tem muita coisa para fazer.